Gostaria de saber quais são os objetos de estudo da criminologia. Segundo a Mônica Gamboa, os objetos de estudo da criminologia são, por ordem cronológica, são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Temos aqui uma convidada nova que vai se apresentar. Chamo-me Ina Cardoso, a aluna de Ciências Criminais terceiro ano, e agradeço muito este convite para falar sobre a criminologia. Então, a primeira questão a ser aqui colocada é a seguinte: o que é a criminologia? Segundo a Mônica Gamboa, a criminologia é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar que tem como objetivo estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, com a finalidade de prevenir o crime e a criminalidade através de métodos preventivos. Ok, agora, Celso dos Santos, nos dá mais aqui um respaldo sobre o que é a criminologia nesse caso. Bem, acrescendo aqui que a ideologia da colega Ina, pode também acrescentar que, para além dos termos já supacitados por ela, que a criminologia também se ocupa do estudo do desvio e do desviante, tendo em conta que o seu foco é a prevenção, utiliza-se de meios empíricos, a observação e a experimentação, para determinar quais são os melhores aspectos e áreas a serem intervidas. Ok, depois de termos aqui a definição de criminologia e estamos elucidados do que é criminologia, gostaria de saber quais são os objetos de estudo da criminologia, o que é que a criminologia estuda. Bem, segundo também, novamente, a Mônica Gamboa, os objetos de estudo da criminologia são, por ordem cronológica, são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ok, praticamente temos aqui os objetivos de estudo da criminologia, vemos já também dentro da definição de criminologia. Então, quer dizer que nos torna muito mais fácil estudar a criminologia de forma geral. O que é a criminologia geral e a criminologia clínica? A criminologia geral é a parte da criminologia que se dedica a estudar as teorias criminológicas. Agora, só solicitando, podes dar um auxílio sobre a criminologia clínica? Bem, vemos que a criminologia clínica é a parte prática da criminologia, que se ocupa de fazer estudos e na construção dessas mesmas teorias. Ok. Então, a criminologia clínica geral, uma praticamente encarrega-se da teoria e a outra concretiza, quer dizer que é a prática. Exatamente. Ok. Agora, também falando sobre a criminologia, encontramos alguns termos específicos que identificam a criminologia, como, por exemplo, o termo empírico, autônomo, interdisciplinar. Eu queria saber na criminologia o que é que significa esses termos. O que é que significa os termos empírico, autônomo e interdisciplinar na criminologia? Bem, começando com empírica, o termo empírico significa que a criminologia, enquanto ciência, baseia os seus estudos na realidade dos acontecimentos, ou seja, estuda todos os acontecimentos e fenômenos numa base real. Enquanto que autônoma refere-se propriamente à capacidade da criminologia enquanto uma área de saber, a, a capacidade de gerar seus próprios conhecimentos sem elas derivarem de propriamente outras ciências. E por último, temos a interdisciplinariedade, que é também diferente da multidisciplinariedade. A interdisciplinariedade é a capacidade da criminologia interagir-se com outras ciências para o enriquecimento de ambas as ciências ou seja, que se unem para criar novos conhecimentos. Ok. Muito obrigado por esse esclarecimento e sobre essas palavras que são muito conhecidas na criminologia. Passando para outro conceito ou outra questão, queremos saber nesse caso, quem é o pai da criminologia? Sobre o pai da criminologia, encontramos aqui duas teorias. Alguns defendem que é o César Vicário, outros defendem que é o César Lombroso. Gostaríamos de saber de vossa parte quem é o pai da criminologia, ou se há um termo a definir entre os dois que os considera como o pai da criminologia. Em primeira instância, surge aqui o nome Lombroso.
Lombroso é considerado como pioneiro da criminologia enquanto ciência, pois foi ele o homem que traz aqui o conceito de criminoso nato. Ou seja, Lombroso, a fazer suas pesquisas, estudando o corpo de criminosos, ele constatou que existem características atávicas que determinavam os criminosos. Características tais como varizes na testa, cicatrizes, tatuagens e por aí fora. Então ele determinou que existem aspectos específicos que podem caracterizar um criminoso. Então, por essa sua teoria, ele é considerado como o pioneiro da criminologia. O César Lombroso é considerado o pioneiro da criminologia, uma vez que ele trouxe o método que faltava na criminologia para se tornar uma ciência, que foi o método empírico que ele utilizou nas suas teses, ou seja, nas suas teorias, como por exemplo no criminoso nato, foi o método de empirismo, que é a observação, que ele conseguiu concluir que certas características ou elementos físicos poderiam predispor um indivíduo à criminalidade. Ok. Nesse caso, temos aqui definições muito específicas até agora sobre a introdução à criminologia. Vemos a definição no cômodo geral, vemos quem é o pai da criminologia, nesse caso. Agora vamos entrar um dos objetos de estudo da criminologia, que é o controle social. Poderão definir-nos o que é o controle social, nesse caso? O controle social pode ser entendida como um conjunto de normas, leis ou regulamentos que têm como objetivo dissuadir as pessoas ou a comunidade ou a sociedade de cometerem crimes. Ou seja, serve de um elemento dissuasor que vai prevenir a criminalidade. Celso, controle social, na tua perspectiva? Bem, controle social trata-se de normas, padrões, sistemas, instituições que servem para manter a ordem e a tranquilidade no meio social. Ou seja, servem para manter o controle, total domínio, isso também é a paz pública no meio social. Ok, agora, falando sobre o controle social, acabaram de especificar que são normas e condutas que dirigem o comportamento da sociedade. Ok, falando sobre o controle social e essas normas que regulam o comportamento da sociedade, acredito que existe uma forma de regular o comportamento. E sobre essas formas aqui, nós encontramos o controle social formal e o informal. Eu gostaria que especificasse o que é o controle social formal e o que é o controle social informal. Bem, o controle social formal é aquele que as leis são implementados pelo Estado e, porém, governados ou ainda administrados pelos, ou seja, melhor dizendo, pelas instituições competentes, como, por exemplo, a polícia, as prisões, entre outras instituições que têm como objetivo controlar a sociedade através destas leis que já implementaram. Ok, aí aqui acabou de nos especificar controle social formal, como as instituições estaduais, as prisões, a polícia e tudo mais. Agora, Celso, o controle social ou informal, nesse caso é que se refere? Bem, o controle social formal está-se a referir nas instituições fora do domínio do Estado, que se implementam na sociedade com o objetivo de manter o indivíduo afastado do comportamento desviante ou do crime. São várias as instituições que podem ser supracitadas aqui nesse aspecto, mas citando aqui as mais conhecidas, temos a igreja, a escola, grupos de evento de jovens, academias de futebol e por aí fora. São instituições que têm como objetivo manter o jovem, um cidadão, afastado de práticas criminosas. Ok. Então, nesse caso, o controle social formal e o informal são diferentes formas de controlar o comportamento da sociedade, tanto desde o cômodo das instituições estaduais, o governo e tudo mais, até o cômodo mais restrito, que são a família, a igreja. Exatamente. Nesse caso, ok. Passando para um outro ponto, uma expressão muito utilizada na criminologia é o aspecto biopsicossocial. Eu quero saber o que é que se retrata ao aspecto biopsicossocial. Bem, o aspecto biopsicossocial está se referir aqui ao tridente da criminologia, ou seja, são as ciências cuja criminologia mais utiliza, mais se serve para fazer aqui sentir a sua interdisciplinaridade. Ou Ok, seja, a criminologia absorve dos conhecimentos biológicos,
psicológicos e sociais para poder explicar alguns fenômenos criminosos ou desviantes. Ok, ok. Agora, sabendo que o fator biopsicossocial é muito utilizado na criminologia, a questão a seguir é como é que os fatores biopsicossociais, ou seja, os fatores biológico, psicológico e social, afetam o indivíduo? Bem, o ser humano ou o homem é constituído por três grandes fatores, que são os fatores biológicos, psicológicos e sociais. E o fator biológico fala sobre a genética que pode estar detrás do cometimento do crime. Ou seja, que existem fatores de gênesis familiares que podem predispor um indivíduo a cometer crimes. Em seguida, temos o fator psicológico. O fator psicológico foca-se propriamente nos aspectos psicológicos mentais que podem, no entanto, influenciar o comportamento de uma pessoa. E por último, temos o fator social. Quando falamos do fator social, é muito amplo, uma vez que o homem interage sempre numa sociedade, vive numa sociedade, e que esta sociedade pode, de forma positiva ou negativa, influenciá-lo, ou seja, a sociedade pode influenciar um homem a cometer crimes. Bem, o ser humano ou o homem é constituído por três grandes fatores, que são os fatores biológicos, psicológicos e sociais. E o fator biológico fala sobre a genética que pode estar detrás do cometimento do crime. Ou seja, que existem fatores de gênesis familiares que podem predispor um indivíduo a cometer crimes. Em seguida, temos o fator psicológico. O fator psicológico foca-se propriamente nos aspectos psicológicos mentais que podem, no entanto, influenciar o comportamento de uma pessoa. E por último, temos o fator social. Quando falamos do fator social, é muito amplo, uma vez que o homem interage sempre numa sociedade, vive numa sociedade, e que esta sociedade pode, de forma positiva ou negativa, influenciá-lo, ou seja, a sociedade pode influenciar um homem a cometer crimes. Celso, um respaldo sobre o aspecto biopsicossocial. Bem, dando sequência ao abordagem da colega Ina, vemos que os aspectos biológicos está-se a referir a todos os critérios biológicos que podem influenciar o indivíduo a seguir uma determinada conduta. Traços esses que podem ser adquiridos a partir dos seus progenitores ou ainda também a partir de uma anomalia biológica durante a sua concepção. E já os traços psicológicos se referem a todas as psicopatologias que o indivíduo pode adquirir durante a sua vivência que o direcionem a uma vida de crime ou de desvio. E já os fatores sociais, eu concordo, eu digo eu que é o fator mais grave, porque ressalta-se que é no momento que o indivíduo é lançado para a sociedade, no qual o indivíduo absorve todo tipo de experiências que pode direcionar o seu caminho, tanto para uma conduta positiva, tanto para uma conduta negativa. Okay. Nesse caso, acabamos de ver aqui alguns temas, algumas definições que nos levam à introdução à criminologia. Antes de terminarmos o nosso programa, gostaríamos que desse a tua opinião. Nós temos aqui um tema no nosso canal que já é bem conhecido, que diz o seguinte: não basta que todos nós sejamos igual perante a lei, é necessário que a lei seja igual perante nós. Gostaríamos que, com base a esse nosso tema, desses uma opinião de como é que vês a lei na nossa sociedade angolana. Bem, a lei na nossa sociedade angolana é um assunto que realmente causa muitos debates, muitas discussões, uma vez que nós, enquanto sociedade, acreditamos que a nossa lei é muito anárquica. Falta muitas camadas para que seja realmente realizada devidamente, porque no papel está tão linda, tão bem escrita, mas quando nós olhamos para a execução daquilo que diz respeito à lei, acabamos por entender que há grandes falhas, há muitas injustiças que até hoje muitos permanecem à procura da mesma justiça que é tão prometida a nós. E
Realmente esperamos, como futuros criminólogos, que possivelmente, de alguma forma, ao aprender a criminologia, entre outras ciências que auxiliam a criminologia, que nós podemos ter um impacto positivo para esta lei e que, de qualquer maneira, consiga fazer aquilo que a lei deve ser e que é justa. Obrigada. Ok, muito obrigado pela tua opinião. Eu vou ressaltar o aspecto de nós, como criminólogos, nesse caso estudantes de ciências criminais, temos algo a dizer também pela sociedade e pela lei do nosso país, porque muitos utilizam a lei no cômodo abrangente do direito penal e nós somos um novo ramo que também vamos dar nosso contributo à sociedade. Muito obrigado pela tua participação e ficamos por aqui. Continue a seguir o nosso canal que traremos mais conteúdos.